Queridos amigos e irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Eu, sinceramente, sinto-me sensibilizado por várias razões, mas o facto de ser convidado para estar a fazer esta palestra hoje, no 46º aniversário desta casa, que tanto me diz a mim, é para mim uma honra. Eu tive cuidado de dizer isso ao Zé António, pessoalmente, mas devo partilhar que para mim é algo que eu não estava a contar, muito sinceramente, quando ele me fez o convite. Eu sinto-me de veras lisonjeado pelo facto de poder fazer parte desta família. E também pelos gestos de carinho e de solidariedade com a qual aqui cheguei, que não estava a contar a vossa amizade, a vossa preocupação, o sentir daquilo que nos vai na alma, e é algo que eu levo no coração para casa, para partilhar com a esposa, que infelizmente não pode estar aqui hoje. Acompanha-me sempre, mas há situações que não pode ser. Tirando isto, nós vamos então falar sobre... Vamos fazer uma pequena reflexão. E então nós verificamos que a espécie humana, ela se diferencia das demais espécies no seu processo evolutivo por uma razão muito simples. Ela diferencia-se neste processo evolutivo, porquê? Porque a espécie humana não está ao abrigo de um determinismo. A espécie humana, no seu processo evolutivo, ela está subjacente a quê? Ao nosso querer, à nossa vontade. Podemos dizer assim, de certa forma, que, em palavras que todos nós conhecemos, ela está subjacente ao nosso livre-arbítrio. Então isto quer dizer que cada um de nós que aqui está, ele evolui por aquilo que ele é e por aquilo que ele vai conquistando pessoalmente. Mas também, associado a isso, há um outro fator que é extremamente importante. Nós vivemos em sociedade, nós somos seres gregários e todas as sociedades têm as suas regras, têm os seus princípios, têm os seus conceitos. E então, por força desses princípios, dessas regras, desses conceitos onde todos nós estamos inseridos, isso vai nos ajudar também no nosso processo evolutivo. Isto é perfeitamente compreensível. O que é que nós podemos também concluir? Que os conceitos, os princípios e as regras de uma sociedade, elas vão se modificando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milénios. Mas o mesmo acontece com os indivíduos. Por si só, nós também vamos alterando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de avaliar, à medida que os anos, e nós somos espíritas, à medida que os séculos passam, porque o espírito é imortal, ok? E o que nós ficamos, o que nós resistamos é precisamente o nosso saber. Há um filósofo muito conhecido, mundialmente conhecido, um filósofo, um professor, doutor, que é o Mário Sérgio Cortella. Não sei se algum de vocês tiver aqui algum brasileiro é capaz de o identificar, porque ele é muito conhecido. Mesmo em Portugal, ele esteve aqui em fevereiro, esteve aqui no Porto, em fevereiro, a fazer uma série de conferências e de palestras. E ele também diz exatamente isso. Diz ele que os valores e os princípios de uma sociedade, eles vão se alterando e vão se modificando à medida que o tempo vai avançando. E porquê é que estes conceitos e estes princípios vão se alterando? Devido à inserção de novos valores mentais e também à inserção de novos conceitos. E isso vai alterando, de certa forma, os valores que estavam padronizados vão sendo consequentemente alterados. E porquê é que estes conceitos e estes valores vão se alterando?
Por uma razão muito simples, diz-nos Cortella. Pela mescla, pela partilha das múltiplas culturas, das múltiplas sociedades espalhadas pelo mundo, e hoje mais do que nunca, nos tempos em que estamos, onde é fácil nós comunicarmos com qualquer cultura, com qualquer sociedade, esta partilha de ideias, de pensamentos, de conceitos, vão ajudando a nós absorvermos novas ideias e, ao mesmo tempo, doarmos as ideias nossas. Então, esta partilha de conceitos e de ideias vão alterando os valores padrão de cada sociedade, de cada cultura. Mas Cortella esqueceu-se de um detalhe, porque ele não é espírita. É que o grande fator para a inserção desses novos valores, desses novos conceitos, tem muito a ver com a imigração de espíritos para o plano físico. Ou seja, espíritos que reencarnam no nosso plano terreno, no nosso planeta, vêm com outros valores, vêm com outra visão, vêm com outra metodologia, com outra filosofia de vida, que, por força da sua integração, eles vão forçando a alteração desses mesmos conceitos. Ora, mas quem é que define isto? Quem é que vai definir isto? Cada um de nós. Nós vamos definir se nós adotamos para nós esse modelo padrão, essas características ou essas definições que estão padronizadas na sociedade. Como é que eu vou definir? Vendo o exemplo dos outros e, ao mesmo tempo, vendo também as regras, as condutas e as leis que estão instituídas nessa sociedade, se elas me interessam ou se eu estou de acordo no sentido de se eu me revejo nelas ou não. Por isso, cada um de nós vai definir aquilo que são os seus conceitos. E então diz-nos Cortella algo que é muito importante, diz assim: qual é o modelo padrão, o valor padrão que na nossa sociedade? É este: tu tens paz de espírito quando tudo aquilo que tu queres é o que tu deves e é o que tu podes. O que é que isto quererá dizer? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, não é? Mas fiquem com isto: aquilo que eu quero deve ser aquilo que eu devo e deve ser aquilo que eu posso. Ok? Então, diz-nos Cortella que a ética da vida é um conjunto de valores e de princípios que nós usamos para definir três grandes questões da vida. Eu quero, eu devo e eu posso. Porquê? Porque há coisas que eu quero, mas eu não devo. Há coisas que eu devo, mas eu não posso. E há coisas que eu posso, mas eu não quero. Exemplo. Imaginemos que eu compro um carro topo de gama. Uns milhares de euros. Faço um seguro contra todos os riscos. Porque o carro é valioso, custou muito dinheiro e eu quero estar assegurado disso. Fiz um seguro contra todos os riscos para esse carro. Acontece que eu, ao meter o carro dentro da minha garagem, eu parto o retrovisor lateral. Faço a participação, meto ao seguro, meto ao agente, e o agente diz assim: ó meu amigo, tenha paciência, mas o seguro não cobre danos dentro da sua própria garagem. Eu disse: mas como é isso? Então, mas eu fiz um seguro contra todos os riscos. Leia as letras pequeninas porque lá está a dizer que não cobre. Eu disse: então, não há solução para isso. Você altera a participação e diz que tinha o carro estacionado na rua e quando chegou ao carro o retrovisor estava partido. Eu posso fazer isso? Posso. Eu devo fazer isso? Não. Eu quero fazer isso? Se calhar quero, mas não devo. Este é o modelo padrão. Mas vamos para o mais sério. Um casal de jovens, numa noite romântica, daquelas noites loucas, e eles distraem-se, engravidam. Quando a menina descobre que está grávida, está com 6 semanas. Ela pode abortar? Pode. Está dentro da lei. Ela deve abortar? Não.
Será que ela quer abortar? Não sabemos. Depende da pessoa. Ora, isto aqui é que se diz, mas estes dois exemplos que eu coloquei dá para milhares de exemplos na nossa vida cotidiana. É só uma questão de nós, nas nossas ações, pensarmos: eu quero, eu posso, eu devo. Isto é extremamente importante. E este é o... Reparem que o modelo padrão define a ética da vida. Ok? Muito bem. Então, a ética é um conjunto de valores e de princípios que serve para quê? Para orientar as nossas condutas. A moral já não é bem isto. A moral é um pouco diferente disto. E porquê é que ela é um pouco diferente? Apesar da moral ser a prática das nossas condutas éticas. É uma realidade. Mas a moral vai mais além do que isto. E por isso é que Cortella tem uma frase soberba. Quando ele diz assim: meus amigos, é preciso cuidar muito bem da ética, para que nós não nos anestesiemos a nossa consciência e passemos a pensar de que tudo é normal. Vamos buscar um exemplo do aborto. Ora, se é possível abortar até às 10 semanas e 6 dias, dentro da lei portuguesa, é normal. Qualquer jovem pode abortar dentro deste período. E se nós não tivermos o cuidado com a ética, se nós não colocarmos a moral um pouquinho à frente da ética, tudo passa a ser normal. Porquê? Porque a moral é a dimensão... Ainda vou deixar cair isto. A moral é a dimensão... Posso, José António? A moral é a dimensão das nossas ações. É a dimensão das nossas ações. O que é que isto quer dizer? Em que eu posso estar além da ética ou aquém da ética. É a dimensão das minhas ações, a minha moral, que não é igual à da Manuela, daquela senhora de António, da Isabel. Não é a mesma. Ou poderá ser. Podemos estar todos dentro do mesmo padrão ético e do mesmo padrão moral. Então é preciso nós termos estas condições. Porquê? Porque a moral deriva da necessidade que eu tenho de justificar a minha ação. Ok? Quando eu consigo justificar aquilo que eu estou a fazer, eu posso, ok? Posso. Devo, está dentro daquilo que é o meu conceito. Eu não estou a ferir ninguém, eu quero, porque eu posso e eu devo. E então eu faço. Eu justifico perfeitamente a minha ação. O problema está quando nós queremos justificar as nossas ações à rebelia da razão. E então nós vamos justificar de uma forma irracional aquilo que foram os nossos atos. Eu abortei porquê? Porque eu não tenho condições de poder ter um filho. É tão simples quanto isso. Aborta-se. Qual é a justificação que está a dar? É não ter condições. Porque sou muito nova, ainda tenho a vida toda para frente, e por isto e por aquilo e por aquilo, e arranja-se 1 milhão de desculpas para justificar mal o seu erro. Então o que é que nós temos aqui subjacente a isto? Quando as nossas ações são justificadas à rebelia da razão, nós estamos a praticar uma falsa moral. Uma falsa moral. E é preciso ter muito cuidado com isto. Porque a falsa moral, ela tem um progenitor muito mau, que é o orgulho. A falsa moral é filha do orgulho. E então, meus amigos, é preciso nós percebermos o que é o orgulho. E o orgulho é, sem dúvida, uma característica, que tem uma característica própria que ajuda o homem a dissimular os seus próprios defeitos morais e não só, até os próprios defeitos físicos. Ele tem esta capacidade, porque o orgulhoso é aquele que se julga o melhor de todos. Ele tem sempre razão e não dá a mínima, não olha a mínima o que o outro possa estar a dizer. Não liga a mínima a isso.
Porquê que eu hei de estar a ligar ao que tu estás a dizer se eu sou melhor que tu? É este o princípio. É esta a ideologia do orgulhoso. Porquê que eu hei de estar a dar atenção a ti se eu sou melhor que tu? Eu é que sei. Ora, queridos amigos, é precisamente por isso que todas as religiões, todas as filosofias, todas as doutrinas boas, sãs, dizem exatamente a mesma coisa. O orgulho é o mal da humanidade. O orgulho é o cancro da humanidade. Meus amigos, pensemos. Quantas famílias destroçadas, destruturadas, quantas mulheres assassinadas, espezinhadas, escravizadas no seu próprio lar por força do orgulho. Quantas empresas faliram, levando famílias completas à precariedade, a viverem da boa vontade da sociedade, por orgulho dos seus gerentes. Quantas? Pensemos nisto. Eu vou entrar aqui num momento um bocadinho muito sensível. Quando Judas traiu Jesus, ele suicidou-se. Porquê? Porque se arrependeu. Será? Ele era apóstolo de Jesus. Ele sabia que Jesus estava acima de qualquer fraqueza humana. Ele sabia que Jesus avalia sempre, não as fraquezas do homem, mas as suas potencialidades. E ele matou-se, porquê? Por orgulho. Por vergonha de enfrentar a sociedade. Por vergonha de enfrentar os outros amigos. Quantos suicídios acontecem no mundo por força do orgulho? Cometeram o erro e, com a vergonha do erro que cometeram, associado ao orgulho, matam-se. Muito poucos se matam com a intenção de querer morrer. Parece um paradoxo. E eles matam-se para fugir a um problema. Não é para morrer. E eles entendem que a melhor forma de fugir ao problema é matar-se. Porque eles não queriam morrer. E isto porquê? Porque é o orgulho que está vincado na sua alma. E então há desquebrado que torcer. Reparem no que o orgulho é capaz de fazer, queridos amigos. E o orgulho tem uma característica maldosa. Vamos utilizar esta expressão. Porque ele é multifacetado. O orgulho, ele disfarça-se de várias formas. Até na autossuficiência o orgulho se manifesta. Autossuficiência, como assim? Para que é que eu preciso de ti? Eu não preciso de ti para nada. Não preciso de ti para nada. A gente ouve tantas vezes isso. Quem és tu? Só que nós esquecemos, meus irmãos, que nós não estamos livres de ter um colapso qualquer, de ter uma fraqueza qualquer, uma queda, um acidente, e precisamente a pessoa que nos podia ajudar era aquela que a gente diz que não precisa de para nada. Há uma história que eu vi numa rede social que é curiosa. Está um casal a almoçar com uma menina e passa um mendigo e pede um bocado de comida ou dinheiro, ele era um género sem som. Mas estava a pedir esmola, não importa. E o senhor empurra o mendigo, dá-lhe assim um empurrão e ele quase que tropeçava e sai daqui. Naquele momento, a filha engasga-se. Começou a asfixiar. E eles muito aflitos. O mendigo vem, pega na miúda e parece que apanha assim coisa e ela larga o que tinha na coisa. Ele não precisava dar para nada. Mas se não fosse ele, a filha morria. Então, meus amigos, não desprezemos ninguém. Nós não
somos mais do que ninguém. Mas também não somos menos do que ninguém. Saibamos nos colocar como seres humanos que somos. Porque é isso que nós somos, filhos de Deus. Todos com a mesma importância. Porque todos somos filhos de Deus. E Deus não é parcial. Então, meus amigos, tenhamos isso em mente. De que ninguém é menos do que ninguém. Mas também na nossa zona de conforto nós somos orgulhosos. Nós. Como na zona de conforto. Quantas criaturas que estão confortáveis na posição em que estão. Mas muitas delas estão nessa posição confortável não porque a conquistaram, porque alguém os colocou lá. E muito facilmente dizem assim, para que é que eu hei de trabalhar? Para que é que eu hei de me esforçar a trabalhar? Para que é que eu agora tenho que ir obedecer a patrões, a chefes, a encarregados? Para quê? Se eu estou tão bem aqui. Para que é que eu tenho que obedecer a regras, a leis? E isto é muito perigoso, meus amigos. É muito perigoso. Porque o não querer estar submetido a regras e a leis gera o quê? Desobediência. Desobediência. E a desobediência é a filha gêmea da falsa moral. Tem o mesmo pai, o orgulho. Já pensaram porque é que um filho não obedece ao pai ou à mãe? Por que será? Porque se julga melhor do que ele. Não sabes nada disto, não percebes nada. Eu é que sei. E isto, meus irmãos, é muito perigoso. Porque quando nós estamos a falar da criança que não obedece ao pai e que é um orgulho que ele traz dele. Mas muitas das vezes somos... E atenção que eu não quero dar lições de educação a ninguém. Entenda-se. Ok? Nem quero estar aqui a querer ferir suscetibilidades. Mas o que eu tenho que dizer, eu tenho que dizer. E depois cada um é que sabe como é que há de trabalhar em suas casas. Mas isso é preciso ter muita atenção quanto a isso, pais. Porque se os filhos vêm com essa pintinha de orgulho, muitas das vezes os pais impulsionam, fomentam esse orgulho, não impondo regras. Vejamos, porque é que um filho ou uma filha há de ter um telefone com uma password no seu telefone e o pai e a mãe não podem ter acesso ao telefone? Porquê? Porque é que um pai ou uma mãe tem que pedir licença para entrar no quarto do menino ou da menina? Já pensamos sobre isso? Eu vou pedir licença para contar 2 casos meus pessoais. E isso, a minha esposa era mestre nisso. Cada vez que a minha filha chegava da escola, ela ia sempre ver a mochila e na altura não havia telemóveis. Ia sempre ver a mochila e ia sempre ver o quarto. Num determinado dia, estava a ver a mochila no guarda-fatos e encontra lá 12 danoninhos, não sei quantos lanches e não sei o que mais, estava lá tudo dentro do guarda-fatos. Claro, foi chamada à cama. Foi chamada, oh mãe, sabes, parece mal e que a lancheira para a escola. Ou, não é assim. Teve que levar ali uma reprimenda. E depois comigo, mas depois foi comigo. Eu ia levar lá à escola e a determinada altura ela dizia assim, ó pai, deixa-me ficar aqui. Pai, é uns 150 metros da escola. E eu, ok, fiquei. No segundo dia, ó pai, eu fico aqui. E eu, está bem. Mas depois eu bateu assim qualquer coisa e disse, mas espera aí. Porquê é que ela quer ficar aqui a 150 metros? Arranjou algum namorado. Pensei eu. Catarina, porquê que tu queres ficar aqui? Ah, pai, parece mal. Agora vai o pai levar-me à escola. Eu disse, o que é isso? Tu tens
vergonha do teu pai? É isso que estás a dizer? Não, pai, não é isso, mas parece mal, os outros meninos também ficam assim e vão sozinhos. Eu disse, então é assim, então vais comigo até ao portão e vamos esperar um bocadinho que chegam todos os teus colegas, depois é que sais do carro. Depois é que sais do carro. E nós podemos dizer, mas isso não é normal, é da idade. Pois é da idade. Mas se nós deixarmos fazer as coisas da idade, aquilo vai sendo um monte, que vai crescendo. E nós temos que cortar as regras. Um psicólogo brasileiro também, Rossandro Klinger, ele contou uma história, tem uma palestra fenomenal. E ele contou uma história muito interessante, que tinha 16 anos. Ele tinha 16 anos. E então, ele disse, mãe, eu logo vou à festa. Era uma festa muito popular lá da terra dele. E a mãe disse, não vais nada. Disse, mãe, vou à festa. Não vais nada, ponto. E ele disse, deixa estar, só faltam 2 anos. E ele, 2 anos para quê, meu menino? Para eu fazer 18, depois é como eu quiser. Ele diz, não muda nada. Aqui na minha casa, aqui é a minha lei. Aqui não muda nada. Tinhas 18, tinhas 40. Eu a pagar as contas? Eu a pagar a água, a luz, o gás, a tua comidinha? Nada. É como eu quero, não é como tu queres. E ele ficou amoado e disse, ainda queres que eu a ame? Queres que eu te ame? E ela disse, mas quem é que te pediu o teu amor? Quem é que disse que eu queria que tu me amasses? E ele, mãe, até tu não queres que eu... Não é isso que eu digo. Assim, que eu te vou amar incondicionalmente, isso é certo. Agora, se tu me vais amar ou não, isso um dia eu te dirá. Agora, respeito é bom e eu quero. E quando ele foi para a faculdade de Psicologia, ele depois lá numa área que tem que ler, porque eu não consigo, não memorizei isto, e então ele, na área da Psicologia havia lá uma que era assim, que era os conceitos do amor, E então era assim a tema, dizia assim, o amor é o sentimento mais sofisticado da experiência humana, de tal forma que só os humanos podem sentir. Assim, o amor só pode ser conquistado, reparem nisto, o amor só pode ser conquistado se antes o objeto do amor tiver sido o respeito e a admiração. Quem não é respeitado, quem não é respeitado, quem não é admirado, jamais será amado. Isto é da psicologia. Quem não for respeitado e admirado, jamais será amado. E foi quando ele compreendeu que afinal a mãe tinha razão. Antes do amor do filho, quis o respeito. E com o respeito e a admiração do filho, conquistou também o amor dele. Porquê? Porque aquela mãe não saiu do lugar de mãe. Manteve-se no lugar de mãe, não desceu para o lugar de colega. E o grande problema da sociedade dos pais modernos de hoje é, com medo de perder o amor dos filhos, colocam-se na posição de coleguinhas. E com isso não conquistam o respeito, a admiração, nem o amor. É muito importante isto, mas... E depois dizemos que os filhos são orgulhosos. Nós pusemos-nos a jeito. Eu tenho uma neta. É claro que o meu comportamento com a minha neta não tem nada a ver com ela, com a minha filha. Ela agora, a minha neta faz tudo que é de mim. Mas é uma coisa... É a minha perdição, aquela menina. Mas é uma coisa que eu tenho reparado. Por exemplo, ela vem lá com a escola de ralhar e depois assim, está ali, começa a ralhar comigo. Mas a mãe está logo em cima. Olha que eu estou boa. Não é o teu coleguinha da escola. E eu calmo, mas eu fico contente. Fico contente. Porquê? Porque eu sei, ou seja, a educação que eu dei à minha filha, ela está a transmitir à minha neta. Eu não sou modelo nenhum, entenda-se. Mas eu revejo-me nas palavras do Rossandro. Que, com a admiração e com o respeito, eu conquistei o amor da filha. Ok? Muito bem. Então, nós continuando. Porquê é que não se obedece também às regras? Às leis?
Quantas criaturas gostam de infringir as leis, de infringir as regras? Porque se julgam superiores às leis. E o curioso é que às vezes até gostam de se mostrar que estão superiores, que fazem, que violam as próprias leis, para que toda a gente veja. Porquê? Gostam, por vezes, da admiração, da aprovação do público. Outra história. Num aeroporto de Brasil ou Estados Unidos da América, não sei, atenção, não sei se é verdadeiro, isto foi visto numa rede social. Eu vendo por preço que comprei. Mas que foi engraçada foi. Há um senhor que chega a correr muito ao quiosque da companhia aérea e diz: ai, minha menina e tal, vim um bocadinho atrasado, e eu queria fazer o check-in assim. Tarde demais, meu amigo. Você chegou tarde. Já está tudo fechado, não há hipótese de fazer check-in. Ai, por amor de Deus, você tem que fazer, eu tenho que embarcar no... Mas é que eu não posso. Meu amigo, tenha paciência, mas eu não posso. Entretanto, ela tinha aberto uma linha de check-in para um outro voo. E, claro, as pessoas estavam a se ignorar. E ele começou ali a tentar justificar-se e ela disse: meu amigo, mas com muita educação, não posso fazer nada. O sistema está fechado, esse voo está já fechado, os passageiros já estão lá dentro. Não posso fazer nada. E ele continua assim: meu senhor, não posso fazer nada. Dê licença para poder trabalhar com os outros. E ele: você sabe com quem está a falar? Isto é uma característica do orgulhoso, do vaidoso. E ela disse: olha, não sei, mas espera que eu ajudo. Pega no microfone e diz: minhas senhoras, meus senhores, está aqui um senhor que não sabe quem é. E eu também não sei. Se houver aqui algum familiar que o conheça, venham aqui ao stand da companhia aérea X para reconhecê-lo, porque ele, não sei, claro, caiu do cavalo. Mas é isto que muitas das vezes leva-nos a nós a entrar no ridículo, por força do orgulho também. Mas o orgulho ainda tem uma faceta bem pior do que esta, que é o orgulho silencioso. Minha Nossa Senhora, que é o orgulho silencioso, tenho que acelerar um bocadinho, em que o orgulhoso, muitas das vezes, exala o seu orgulho sem dizer uma só palavra, só se comparando, só faz comparação. Olha para este aqui, chegou aqui ao centro espírita, vinha de rastros, mas agora só vem aí de vez em quando, porque primeiro vai ao jogo de futebol, depois vai ver com o Tony Carreira, depois vai ser o quê? E só vem aqui quando lhe apetece. Eu não, eu estou aqui todos os dias. Eu sou um espírito valente. Isto é que eu sou. Comparando. Olha para aquele ali, vai para levar as cestas básicas, vestido parece que vai para um casamento. Eu não, eu vou humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Porquê? Porque um dos efeitos colaterais do orgulho é a comparação. É comparar-se com o outro. E por isso é que Jesus diz assim: raça de víboras. Raça de víboras. Vós vos assemelhais a sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Era exatamente isso que ele estava a dizer aos fariseus e que muitas das vezes nós temos que meter o carapuço na cabeça. Porque gostamos muito de ver a caruma no olho do outro e esquecemos de uma trave que está aqui pendurada nos nossos olhos e nós não a conseguimos ver. Então nós temos que ter este cuidado, meus amigos. Temos que ter este cuidado relativamente a isso. O orgulhoso sente-se no direito de julgar. Porquê? Porque ele é bom. E se ninguém o contrariar, ele é um poço de simplicidade. Desde que não levante a casca da ferida, temos homem. Mas ao reverso da moeda, o outro lado da moeda, que é bem mais simpático, que é a humildade. E a humildade é uma virtude. E porquê que é uma virtude? Porque a humildade, meus amigos, é uma característica do espírito. É uma característica do espírito. E por ser uma característica do espírito, ela é uma virtude. E o que é uma virtude? O que será uma virtude? É uma disposição voluntária que cada um de nós adquire. Cada um de nós adquire
Para quê? Para que a nossa conduta seja uma conduta racional. Racional desde que nós tenhamos bom senso. E então nós sim passamos a ter essa conduta racional. O humilde é aquela criatura que consegue avaliar as suas potencialidades e as suas fraquezas. E sabe perfeitamente a medida exata das potencialidades e das fraquezas. Ele consegue aperceber-se disso. E por isso é que Aristóteles, um filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C., diz o seguinte: a virtude é o meio termo entre dois extremos. O extremo que peca por excesso, é o extremo que tem por excesso e o que tem por defeito. E a virtude e a humildade, sendo uma virtude, é aquela que se coloca no ponto mais alto do que diz respeito ao bem e à perfeição. Então a humildade é o caminho justo, é o meio termo, o meio justo na conquista dessa mesma perfeição. Ok? Muito bem. O verdadeiro humilde auxilia, ele consegue tomar consciência das suas fragilidades e consegue perceber perfeitamente também que ele alerta-se por si mesmo, a sua capacidade humilde diz-lhe qual é a forma que ele tem para tomar o caminho justo, o caminho da ponderação, o caminho do justo procedimento. Podemos dizer, de certa forma, que a humildade, ela é nós sabermos nos colocar, seja em que local for, seja qual for o local, sabendo sempre que nós precisamos do outro. Nós precisamos de contar com o outro. E que nós não sabemos tudo. Ou melhor, nós sabemos quase nada. O verdadeiro humilde tem esta capacidade de se poder diminuir para que o outro cresça. Enquanto que o orgulhoso, o que é que ele faz? Ele rebaixa o outro para se poder igualar. Reconhecendo, podemos dizer de certa forma que a humildade é sabermos colocar reconhecendo que todos nós somos uma teia que não pode ser quebrada. Porquê é que ela não pode ser quebrada? Porque é uma teia humana. E esta teia humana leva-nos a tratar-nos entre todos com solidariedade, na troca de ideias, na permuta de conceitos, na permuta de valores. E precisamente por isso é que há um provérbio chinês que diz assim: quando dois homens caminham em sentidos opostos e cada um leva um pão, quando eles se cruzam e dão um pão a cada um, quando eles se afastam, cada um leva a mesma um pão cada um. Quando dois homens levam uma ideia e eles, quando se cruzam, trocam as ideias, quando eles se afastam, cada um leva duas ideias. Esta é a partilha e a solidariedade desta teia humana que todos nós estamos inseridos e que todos nós devemos participar, colaborar através daquilo que é o nosso dom maior que temos que conquistar, que é precisamente a humildade. A humildade é quando eu chego à beira da Manuela e digo assim: Manuela, por favor. Quando eu digo por favor, estou a dizer que preciso dela. Então a humildade passa a ser o quê? Uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida que todos nós temos que adotar. E por isso é que Jesus deixou isso muito claro, registado em Mateus, no capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versos 43 a 45. Queres ser o maior de todos? Sejas tu aquele que serve. Sejas tu aquele que serve. Quem não vive para servir, não serve para viver.
E por isso é que o Papa Francisco também disse, e foi muito claro quanto a isto, quando ele diz assim: viver para os outros é uma regra da natureza. Viver para os outros é uma regra da natureza. Porque os rios não bebem a sua própria água. O sol não ilumina para si mesmo. As flores não exalam o seu perfume para si mesmas. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa, é bela, quando nós estamos felizes. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Esta é a regra da boa vivência. A regra da solidariedade. A regra da partilha dos conceitos, dos valores que todos nós temos que alterar. Então a humildade faz parte, quando o indivíduo é mesmo humilde, ele é humilde sem saber que é humilde. Ele não tem essa... Porque se ele dizer, eu sou humilde, já não é. Já deixou de ser humilde. É exatamente, a sua forma espontânea, como ele faz, como ele age. Aí é que está a verdadeira humildade. E o verdadeiro humilde trabalha sempre para o bem, está-se, desculpando o tema, marimbando para o que os outros pensam. Ele faz o bem pelo bem. A existência da humildade requer o seguinte: que nós tenhamos sempre em conta o outro, os seus desejos, os seus gostos, os seus propósitos. É nós sabermos colocar no lugar do outro, sendo nós o outro, mas num patamar de igualdade e não num patamar de subalternidade. Num patamar de que eu estou um bocadinho mais acima que tu. Não, somos iguais. Por isso é que eu disse, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O verdadeiro humilde aceita pacientemente qualquer crítica, qualquer observação que se lhe possa fazer. E ele não se desgasta quanto a isso. Pelo contrário, ele vê na crítica, ele vê na observação o meio de poder melhorar. Porquê? Cometendo um erro, corrige-se o erro. E como se corrige o erro, aprende-se. É este o princípio. São estes os valores. E como é que nós podemos desenvolver a humildade? Ai, meus amigos, a vida dá-nos tantas oportunidades para isso. A vida dá-nos tantas possibilidades para isso. E se nós soubéssemos, muitas das vezes, se nós soubéssemos desenvolver a humildade e a paciência nos círculos familiares, nós por vezes não precisávamos que fosse a vida ensinar-nos isso. E uma coisa é nós sermos ensinados pela família, que tem a sua tolerância, tem a sua paciência para nos ensinar essas coisas e castigar-nos de forma moderada. Castigar-nos, entre aspas. A vida, meus amigos, ela não tem sentimentos. A vida, quando vem, vem a matar. Ela vem a doer. Então aprendamos, nas pequenas circunstâncias da vida, onde é que nós podemos desenvolver a humildade, a paciência, ou lidar com um familiar mais difícil, ou lidar com um colega de trabalho mais complicado, ou um patrão mais complicado, e muitas outras coisas. Nós não precisamos de aprender, nós precisamos estar atentos e querermos realmente desenvolver estes valores da humildade, da paciência, porque a vida traz-nos isso constantemente. Não tenham dúvidas disso, meus amigos. O bolo em cima da cereja. A humildade perante Deus. A humildade perante Deus. Quando é que ela nasce? Ela nasce, meus amigos, quando nós estamos cientes
verdadeiramente cientes da nossa filiação à divindade. Quando nós tivermos a perfeita consciência de que todos nós somos filhos de Deus. Porque nós ainda não adquirimos esta consciência verdadeira. Uns são mais filhos de Deus do que outros. Infelizmente. E nós queremos lutar por um mundo de regeneração, não é isso? Um mundo de regeneração. Mas tenhamos isto em conta, meus amigos. O mundo segue. E só acompanham aqueles que conseguirem adquirir frequência vibratória com o mundo. Porque o mundo vai. E se nós não adquirirmos esta capacidade, esta frequência, esta afinidade com o mundo, nós ficamos. E o mundo vai. Então esta ânsia de querermos um mundo de regeneração, talvez seja melhor nós primeiro termos a ânsia de nos regenerarmos. Cada um de nós, de nos regenerarmos. E então sim, nós seremos, por direito, viventes neste mundo. Estejamos nós aqui com o corpo físico ou estejamos lá sem corpo físico. Mas o importante é que nós nos regeneremos. E a regeneração em nós tem que ter como fator preponderante a humildade. A humildade é uma virtude e também um sentimento íntimo que fortalece tanto a fé quanto a caridade. E ela contribui para a fé sincera e religiosa. O que é isto, fé sincera e religiosa? Isto é visto sob o ponto de vista filosófico, o que quer dizer a fé inabalável em Deus. Fé inabalável em Deus. Só é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec deixou-nos este valor padrão do século XIX e que hoje está perfeitamente presente. Quando a humildade perante Deus e perante os homens se vincular a cada um de nós, ela mesmo, cada um de nós estará apto a viver em sociedade de uma forma sóbria e feliz. Porquê? Porque a nossa conduta irá ao encontro dos princípios e dos valores mais sublimados das relações humanas. Muita paz, muita luz e obrigado por me aturarem esta quase hora e que seja um dia, uma noite e uma continuação de muito feliz aqui para o NERV, da qual eu me associo, porque é uma casa que me diz muito. O Zé António Faria sabe muito bem o quanto esta casa me diz. Pelo facto dos amigos que eu aqui ganhei, da afinidade, eu também não sei dizer mais do que isto, da afinidade que nós criamos. Estava a dizer ainda hoje há um bocadinho ao Zé António, se eu não estivesse na escola, eu estava aqui. Por isso, muito obrigado a todos por me receberem e sei lá, se quando for o 50º aniversário eu possa também aqui estar, seria também uma honra. Fica o convite feito. Oh, meu amigo. Até lá, mas pronto, fica registado. Pronto, o Zé António pediu para fazer então a prece. Mas depois vamos ao espaço, também? Sim, eu já pedi licença ao Zé António, eu vou, mal acaba, eu tenho que sair porque tenho que sair. Razões superiores me levam a isso mesmo. Então, olha, se quiserem, vamos relaxar um pouquinho, descontrair e levar o nosso pensamento aos planos superiores da vida. E deixando-nos envolver por estas vibrações amorosas que estes amigos benfeitores derramam sobre cada um de nós. Nós nos dirigimos a Deus, nosso Pai, dizendo-lhe: obrigado, Pai, por esta oportunidade.
Obrigado, Senhor, por permitir nós aqui nos podermos encontrar todos com um propósito de nos querermos melhorar, de querermos crescer, Senhor, espiritualmente, indo ao encontro de Jesus, ao encontro dos espíritos amigos sublimados. Obrigado, Pai, por tudo que colocas ao nosso dispor. A vida física, com tudo o que ela nos traz de bem-estar, de conforto, de alegria. Mas também, Senhor, obrigado pela vida, quando ela nos traz dificuldades, lutas, desafios, para podermos assim sublimar nossa alma. Mas te peço, Senhor, em nome de todos os presentes, que nessas lutas, nesses desafios, nunca possamos pôr em causa o teu amor, a tua justiça, a tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas e fortalece-nos na nossa fé. Bons Espíritos, amigos do bem e da paz, obrigado, irmãos, pela vossa presença, pela vossa envolvência espiritual. Obrigado, amigos, pela vossa paz. Que ela recaia em cada coração aqui presente, indo ao encontro das suas necessidades, das suas carências, das suas fraquezas, dando-lhes assim a todos nós bom ânimo, bem-querer, para enfrentarmos o dia a dia com coragem, com fé, com determinação. E assim, imbuídos neste sentimento de harmonia e de paz, de alegria, de festa, nós pedimos a permissão para encerrar o estudo desta noite. Graças a Deus.